Como nós já vimos, essa curva aqui, a superior, é a resistência que o barco faz ao andar nessas velocidades aqui. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, aqui, a 7 nós, o barco precisa ser puxado com uma força de 1.100 newtons. Tá? Aqui é 100, aqui é 500, 1.500, aqui é 2.000, então aqui é 1.100. 1.100 newtons equivale a 110 quilos. Então, se você tiver uma lancha puxando o seu barco, para você fazer o barco andar a 7 nós, você vai ter que dar um jeito da lancha puxar 110 newtons. Tá certo? Então, essa curva significa isso. A força necessária para a embarcação atingir determinadas velocidades. Isso, para que serve isso? Para a gente calcular a potência do motor, né? Por intermédio da hélice, claro. Mas essa resistência aqui, ela serve, assim, vamos dizer assim, praticamente para calcular a potência do motor, para calcular a hélice, etc. No entanto, na fase de projeto, ela serve para a gente avaliar a resistência do nosso barco em relação a outros, de mesmo comprimento, parecido, para ver como ele está. Então, se a gente tem um arquivo com vários barcos e com essa curva, ao fazer um novo projeto, a gente pode dar uma verificada como está o nosso barco em relação a barcos que já foram feitos, né? Isso aqui, na realidade, se a gente tem a equação dessa curva, né, a gente tem um tanque de prova matemático. É essa a vantagem que nós temos, porque nós vamos ver como calcular esse tamanho aqui, devido à resistência de onda, e esse tamanho aqui a gente já viu como calcular a resistência viscosa em cada velocidade. Então, para cada velocidade a gente acha a resistência de atrito aqui, para outra velocidade aqui, e aqui a gente pode traçar essa curva. E lá na resistência de onda também, a gente vai calcular a resistência de onda agora, nessa aula, para todas as velocidades. E aí a gente pode, em cima da resistência de atrito, colocar o valor respectivo da resistência de onda. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer nessa aula é calcular esse valor aqui para cada velocidade. Beleza? Vamos ver aqui. A fórmula de resistência de onda é essa fórmula aqui. Você olhando assim, em princípio, pelo menos da primeira vez que eu olhei, eu falei, caramba, que coisa enorme e tal. Não tem nada, isso aí é uma tranquilidade, tá certo? Isso aqui é bobagem. Você tem a resistência de onda aqui dividido por o deslocamento em massa do barco. Deslocamento em massa do barco. Se você quiser saber a resistência, é só calcular esse valor aqui e multiplicar pelo deslocamento em massa do barco. Você vai ter resistência para cada número de frutos. Tá certo? Então, você vê o seguinte, A0, A1, isso são coeficientes da equação, ó, A2, A3, que estão dados aqui para cada número de fluido. Para cada número de fluido eu tenho um A0, um A1, um A2, tá certo? O resto a gente sabe. Você sabe o que é um LCB, um LWL, um coeficiente prismático, um volume da canoa, né, elevado ao quadrado. 2/3 significa o seguinte, volume do casco submerso, né, debaixo da linha d'água, elevado ao quadrado, raiz cúbica desse volume elevado ao quadrado. 2/3 quer dizer isso, você eleva ao quadrado, e 1/3
né? 2 vezes 1/3 é 2/3, e 1/3 significa raiz quadrada, raiz cúbica desse valor do volume ao quadrado, tá certo? Do volume, volume aqui. Então, veja bem, o AW é a área da linha d'água, o BW é a boca da linha d'água, a LWL é o comprimento da linha d'água. Quer dizer, o resto todo a gente tem, a gente sabe, a gente já viu isso. Então, o A0 para cada valor de fluid tem aqui, ó, pronto. Mas o valor de fluid nada mais é, né? A gente já viu a fórmula, né? A gente vê que o que muda é a velocidade do barco para cada número de fluid, porque o número de fluid é V sobre raiz de GL. Ora, V muda, né? Para cada V tem um número de fluid. G é uma constante, é 10 metros. E o comprimento da linha d'água, para o nosso barco, nós estamos estudando, é constante também, tem um valor, tá certo? É o valor que você vai botar aqui, mas é um só. Né? Nós não estamos falando de várias linhas d'água, nós estamos estudando o barco na linha d'água de projeto. Então, o comprimento da linha d'água do projeto é um só. Tá certo? Então, no número de fluid, a única coisa que varia é a velocidade. Então, você botar 0,15 ou você colocar aqui a velocidade respectiva para o número de fluid 0,15 desse barco em questão, é a mesma coisa. Tá certo? Então, quando você fala em número de fluid, você está falando, na realidade, em velocidade do seu barco. Tá certo? É a mesma coisa. Tá? Mas como o A0, A1 está em número de fluid, vamos deixar ele aqui. Tá certo? Eu vou mostrar depois, dar uma planilha daqui a pouco, que você vai ver esse aí que eu estou falando. Tá certo? Uma coisa a ser notado é o seguinte: o LCB e o LCF, ele está dado em relação à perpendicular de Vant, forward, perpendicular, forward, perpendicular. Então, o free ship nos dá o LCB e o LCF em relação à perpendicular de ré. Rapaz, e agora? Agora nada. Se você tem a distância do LCB em relação à perpendicular de Vant, você quer saber isso, e você tem a de ré, é fácil. É só tirar o comprimento da linha de ré, de água, né? E tirar o dado que o free ship dá, o LCB em função da perpendicular de ré. Tá certo? Você tira a linha d'água menos o LCB que o free ship dá, você vai ter aqui, ó, LCB em relação à perpendicular de Vant, tá? E o LCF também é a mesma coisa. Então não tem mistério nenhum. É simples, isso aqui é simples, não dá para assustar isso, dá para assustar, dá. Quando você dá de cara com a equação dessa, mas na realidade não tem nada demais. Porque está tudo aqui, o A0 para cada velocidade está aqui, o A1 para cada... É só substituir, eu vou mostrar para vocês na planilha. Uma planilha, a gente faz rapidinho. Isso aí, rapaz, a gente acha isso tudo aqui de uma vez só, em segundos, você vai ver só. Muito bem, só que tem o seguinte, essa fórmula, que é um pedaço do nosso tanque de prova, né, teórico, ela só é válida caso a embarcação esteja dentro desses parâmetros aqui. E eu aconselho sempre a você fazer a sua embarcação dentro desses parâmetros aqui, tá certo? Por quê? Primeiro, que são parâmetros de uma grande faixa. Toda vez que você pegar um parâmetro desse aqui, CP, volume ao quadrado, raiz cúbica do volume ao quadrado, dividido por área da linha d'água, essa relação, essas outras aqui, se você sair muito fora disso aqui, na realidade o seu barco é meio estranho. Não é que ele seja meio estranho, né? Ele pode ser até melhor que os outros, porém você não vai ter como testá-lo nessa fórmula, porque essa fórmula só foi feita para atender essas grandezas dentro desses parâmetros aqui do lado aqui, ó. Então procure fazer seu barco aqui, porque é segurança para você. Você vai poder testar ele, né, no seu tanque de prova matemático, beleza? Então esse é um alerta que é preciso ser feito. Eu estou fazendo aqui, tá certo? Então vamos voltar lá para a nossa incrível equação
terrível, que não tem nada de terrível, isso aí não é nada. Eu vou mostrar para vocês essa equação aqui dentro de uma planilhazinha que eu fiz aqui. Vamos ver aqui. Ah, tá aqui. Parapapá. Muito bem. Tá aqui ela. Vamos ver aqui para cima. Muito bem. Essa planilha aqui, eu bloqueei ela para a gente não perder os dados, tá certo? Então você pode fazer isso. Você faz sua planilha, deixa os dados aqui que você possa mexer e os outros você não pode mexer. Então esses aqui são os dados que você precisa. Só esses dados aqui. Aquele A0, A1, não sei o que, eles estão aqui, ó. RRC dividido pelo deslocamento, que é a nossa fórmula. Tá aqui, ó. O A0 aqui, o A1 aqui, para esse número de Froude. Esse número de Froude, ele corresponde a essa velocidade em metros por segundo, 1,6, e a velocidade em nós, que é 3,18 nós, tá certo? Então, essa velocidade está associada com esse resistência de onda dividido pelo deslocamento, tá certo? A resistência em newtons total é esse aqui multiplicado pelo deslocamento, tá certo? Que tá aqui, ele tá calculado aqui, ó, deslocamento em massa, tá? Eu calculei ele aqui, ó. É o F11 vezes 1,025, que é água salgada. Isso aí é para água salgada. Então, vamos lá, F11 é esse cálculozinho aqui, ó, deslocamento em massa, tá certo? F11 vezes 1025, tá? Então, esse valor aqui é esse vezes 1025, tá certo? É esse valor aqui, é 26 vezes 21 vezes 10. Muito bem. Ok. Então, eu fiz uma planilhazinha, que é só entrar com os valores aqui. 11,9, que é o comprimento da linha d'água, o coeficiente prismático, o volume do casco, a área da linha d'água, a boca da linha d'água, centro de flutuação do free ship. Ó, eu já entrei aqui com o centro de flutuação do free ship. E aqui eu faço a correção. Tá certo? Eu faço a correção quando... olha lá, já fiz a correção aqui, ó. Beleza? LCF. Aqui tem o calado, sem a quilha, só o casco e o coeficiente da seção mestra. Isso aí a gente dá entrada. Esse aqui, nós entramos com o centro de flutuação dado pelo free ship, ele já transforma para o LCF da fórmula, o PPR, pela perpendicular advante, tá certo? Mesma coisa, LCB perpendicular advante, o LCF perpendicular advante, tá certo? Muito bem, isso aqui é calculado. Tudo que não está em verde é calculado, mas a gente entra com o valor aqui do free ship em metros. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos aqui a resistência de onda para esse número do Froude, que corresponde à resistência de onda nessa velocidade em metros por segundo, e aqui a resistência de onda também para a velocidade em nós. Essas três coisas aqui é a mesma coisa. Velocidade em nós, metro por segundo e Froude número. É a mesma coisa, né? Então, nós temos lá a resistência de onda para essa velocidade aí. Tá certo? Muito bem. Essa é a velocidade do casco. Então, com esses valores aí, você pode fazer a sua curvinha, ó. Tá vendo aqui? Agora, eu poderia ter usado aqui para fazer esse eixo aqui, poderia ter botado a velocidade em nós. Porque aí já fica mais fácil, que eu vejo lá. Eu faço a mesma planilhazinha para o cálculo da resistência de atrito, né? Posso fazer... a gente faz em função da velocidade. E aqui, se eu coloco esse eixo aqui em função da velocidade também, depois era só vir aqui com a velocidade lá
desse gráfico aqui, ó, deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês, para não ter dúvida. Muito bem. Com a resistência de atrito, eu posso construir essa curva aqui, para cada velocidade. Lá, né, eu vou mostrar para você até a minha planilha, mas só tem um cálculo de uma velocidade, né? Eu não fiz para todas as velocidades. Então, veja só. Essa curva aqui eu tenho, mas a velocidade em nós. A resistência de onda lá, isso aqui é resistência. Resistência em função da velocidade em nós. Lá eu tenho resistência em função do número de Froude. Mas para cada velocidade dessa tem um número de Froude. Então, eu tenho essa curva aqui de baixo. E eu tenho que botar esses valores aqui, tá certo? Se eu faço aquele gráfico lá, não em função do número de Froude, mas em função da velocidade, eu já posso... E lá em 2, eu pego o valor da resistência de onda, coloco aqui. Vem aqui em 4, coloco aqui. Em 6 e 8. E em 3 também, em 5 também, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E coloco em cima dessa aqui, ó. Aquela resistência que a gente está calculando aqui nessa aula de hoje, eu coloco aqui em cima das velocidades, tá certo? Você diminui aqui, se for o caso. Bom, é importante lembrar que a resistência de onda não é só do casco, porque a que a gente calculou agora aqui atrás foi a resistência do casco, mas tem a resistência de onda da quilha também, tá certo? Tem a resistência de onda da quilha. Então, quando nós formos somar esse pedacinho aqui para botar em cima da resistência de atrito, ele está chamando de viscosa, o que a gente tem que fazer? Pegar essa resistência de onda que nós acabamos de calcular agora, tá certo? Do casco, e vamos somar ela com a resistência de onda da quilha. Somar as duas, aí a gente vem aqui e coloca aqui, tá certo? Então, na realidade, isso aqui, essa resistência de onda é do casco e da quilha. A gente tem que calcular as duas separadamente, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá ver qual é a resistência de onda, como se calcula a resistência de onda da quilha. Vamos ver aqui. É uma formulazinha parecida com essa, só que é o RK. É um pouquinho menor, tá vendo? Vai até a 3. Parte do número de Froude 0,20, porque para menos é irrisório o valor. E a gente pode fazer a mesma tabelinha, eu acho que até eu tenho lá, não sei, naquela... Deixa eu ver se eu fiz aqui. Resistência de onda devido ao casco. Tá aqui, ó. E resistência de onda da quilha sem banda. É a mesma coisa. Essa formulazinha que eu estou mostrando para vocês, fiz aqui também. Então, fica bem tranquilinho. Uma planilha. Essas formulazinhas... é muito tranquilo de fazer uma planilha, né? Essa resistências aí, essa forma de resistência. E aqui está a resistência de onda da quilha. Então, vou pegar para cada Froude número esse valor e vou somar com os mesmos valores do Froude número, do mesmo número de Froude, vou somar aqui e vou ter a soma das duas. Beleza? Então, essa soma das duas é que eu vou colocar lá em cima do gráfico da resistência de atrito, aquela curva de baixo, e vou colocar esses valores e vou poder traçar a curva de resistência total. Beleza? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nessa fórmula, porque é tudo a mesma coisa, né? Então, não tem muito nem o que falar, porque os valores, ó, TBL, tudo a mesma coisa. Menos aqui, ó, altura... distância do centro de flutuação da quilha até o fundo do casco. Free Ship tem esses valores aí, tá certo? O calado do casco, né? O calado total. Esse aqui é o volume da quilha, o Free Ship dá volume do casco sobre o volume da quilha. Então, isso aqui tudo tem, tá certo? Tá lá aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. A entrada dos valores, ó, calado total é o calado do casco mais o calado da quilha, TK, dá o BWL, a boca, TC é o calado sem a quilha, só o casco, o ZCBK
distância do centro de empuxo da quilha ao fundo do casco, volume da quilha e volume do casco. Isso tudo aí você consegue lá no free ship, tá certo? Muito bem. Então tá certo. Aí tem um gráficozinho aqui, você vê os valores, soma com aqueles outros lá do casco, pronto, você tem o valor de resistência da onda total. Aí que você vai colocar em cima da resistência de atrito, a resistência viscosa, como ele chama. Beleza? Então é isso, gente. Na próxima aula, nós vamos ver resistência de onda da embarcação inclinada, tá certo? Então vamos até a próxima aula.